Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. E se em meio à tribulação eu me esquecer de ti, ilumina minhas trevas com tua luz, Jesus, fonte de misericórdia. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham neste bate-papo. Hoje, novamente, trazemos a quinta parte sobre o sacramento da Eucaristia. Continuidade do nosso bate-papo de ontem, as curiosidades em cima do altar. E hoje nós falamos sobre os paramentos. Bem-vinda, Serli, aqueles todos que nos acompanham neste momento do nosso bate-papo. Hoje, de modo especial, parabenizamos todos os sacerdotes, dia da instituição da Eucaristia, pedindo a Deus que os abençoe na difícil tarefa e missão de servir ao Senhor nessa variada camada do povo de Deus. Que Deus seja a força, a recompensa e a esperança de todos os irmãos e irmãs. De modo especial, quando digo irmãos e irmãs, falo aqueles que formam a comunidade e, com seu serviço, completam pelo batismo o ministério sacramental, o ministério da ordenação sacerdotal de todos os padres. Então, que Deus abençoe os padres e abençoe também o povo. Bom, hoje vamos falar sobre os paramentos. Em todas as religiões, nos seus mais variados ritos, o sacerdote sempre apresenta-se no altar com vestes sacerdotais. Por quê? É o momento em que ele oficialmente vai mediar entre Deus e os homens, entre o Criador e as criaturas. É um ato, uma ação que foge dos nossos atos comuns do dia a dia da vida. O sacerdote vai agir naquela hora como representante de Deus e dos homens. No Antigo Testamento, havia prescrições minuciosas a respeito da liturgia e das próprias vestes sacerdotais. A liturgia cristã também quer solenizar os atos sacerdotais, a ação litúrgica, e entre as diversas prescrições, há também uma regulamentação sobre as vestes sacerdotais para as celebrações, mormente da Eucaristia. É claro que o sacerdote celebrará validamente se celebrar a Eucaristia, se celebrar a missa sem as vestes sacerdotais. Mas celebrando em público é razoável que o faça mais adequadamente, usando tais vestes sacerdotais. Trata-se também de certo respeito ao próprio povo, que certamente não deseja ver o sacerdote celebrar a Eucaristia em mangas de camisa. Bem antigamente, para celebrar a missa, os paramentos eram complicados. Havia a alva, o amito, o cínclo, o manípulo, a estola e a casula. Hoje o arreio está bem simplificado. Túnica e estola. A túnica pode lembrar a veste do tempo de Cristo ou o ar sacerdotal, que empresta ao sacerdote. A estola é o símbolo do poder sacerdotal. O uso da estola vem do tempo dos romanos. Era símbolo do poder e era usada pelo cônsul quando promulgava uma lei.
E as cores dos paramentos? A cor indica as características da comemoração litúrgica ou tempo litúrgico. Sabemos que o ano litúrgico está dividido em vários períodos. Advento, que é o tempo da preparação para o Natal, usa-se a cor roxa em sinal de penitência. Natal e as semanas que o seguem, usa-se a cor branca, significando a alegria. Quaresma, em preparação para a Páscoa, cor roxa, significando penitência. Páscoa, comemoração da ressurreição, novamente a cor branca da alegria. Pentecostes, Espírito Santo, cor vermelha na festa. De Pentecostes até o Advento, cor verde, esperança, o tempo mais longo de espera, e o filme colorido continua. Além das fases litúrgicas durante o ano, as cores caracterizam a festa do dia. Assim, nas missas de Nossa Senhora, cor branca. A mesma cor, a mais comum, é usada nas festas dos santos que não foram mártires. Comemorando um santo mártir, a cor é vermelha, sangue derramado por Cristo. A cor roxa, sempre como símbolo de penitência, além da Quaresma, Advento, e também usada nas celebrações da dor. Missa de defunto, se é que se possa ainda usar essa expressão inadequada. Nessas missas pode-se também usar a cor preta, embora hoje seja quase sempre substituída pelo roxo. Essas são as 4 cores litúrgicas fundamentais, embora às vezes se encontrem algumas cores intermediárias, lusco-fusco, nem sim, nem não. Além das cores, a música, não esqueça que a Eucaristia é uma celebração festiva. A música é parte integrante e dispensável na liturgia cristã. A mesma até o adágio, qui bendis cantate bis orate. Quem canta bem reza 2 vezes. Como a música é divina, como ela eleva a Deus, como é tão bom. Você já apreciou um canto gregoriano, o canto-chão bem executado? Mavioso, limpo, ajuda a rezar. Ou mesmo a música figurada, quando bem executada, afinadinha, adequada à celebração. E mesmo os instrumentos modernos, com violão e tudo, como tudo isso pode ajudar a gente a rezar. Mas é uma barbaridade quando um saco de gato se põe a miar, todo desafinado, tanto que até os ouvidos de pau de um zeribola percebe a desafinação. Por isso, ainda dentro da dimensão litúrgica da missa, vejamos como se divide estruturalmente a missa, quais são as partes componentes. Desde os tempos apostólicos das comunidades cristãs, sabemos que havia 2 grandes partes estruturais na missa. A primeira parte constituía a liturgia da palavra, orações, leituras, comentários. A segunda parte, chamada fração do pão, constituída propriamente a Eucaristia, a liturgia eucarística. Após a fração do pão, que incluía a consagração e a comunhão, fazia-se a ação de graças, e em seguida atendia os irmãos necessitados, distribuindo-se-lhes os alimentos e as oferendas que eram trazidas pela comunidade. Essas coisas eram recebidas pelo sacerdote, diáconos, e tudo era colocado ali no presbitério, na frente do altar, para a devida entrega aos irmãos necessitados.
Não se separava o Cristo no pão do Cristo no irmão. Atualmente, a missa ainda conserva estruturalmente a grande divisão. Na primeira parte, a liturgia da palavra. Na segunda parte, a liturgia eucarística. Podemos dividir a primeira parte em mais subdivisões: o ato penitencial do início, as orações da coleta e das preces, após as leituras e as próprias leituras com comentário, homilia do presidente, da ação litúrgica e comentários dos próprios participantes. Na segunda grande parte da missa, a liturgia eucarística, também há 3 subdivisões: o ofertório, a consagração e a comunhão, com o momento de reflexão, o momento de meditação. Oportunamente insistiremos que a comunhão é a parte integrante, mais do que integrante da missa. Terá sentido ir a uma refeição e não comer? Não participar da refeição? Claro, supõe-se que o participante esteja em dia com Deus, esteja preparado, mas disso nós voltaremos a conversar. Essa divisão esquemática da Eucaristia-missa não está dizendo quanto você deverá chegar para poder ter participado validamente da missa, a ter cumprido o preceito dominical. Só mesmo uma ignorância e uma mesquinhez sem tamanho ficariam meditando, milimetrando com sinais vermelhos e verdes para ver até onde você dá sua vida a Deus e aí a quem você desejar. Mas se a gente for se perguntar como era a missa antigamente, né? Como era a missa? Na igreja das origens, isso é, no tempo dos apóstolos e logo em seguida a eles, a Eucaristia era celebrada durante uma refeição. Era chamada refeição do Senhor. Era chamada também de a fração do pão, em memória do gesto de Cristo ao celebrar a Eucaristia. Como decorria essa refeição do Senhor? Havia o ensino dos apóstolos, a oração eucarística, a fração do pão, compartilhavam-se o pão e o vinho consagrados e seguiam-se salmos de ação de graças. Tudo isso no decurso de uma refeição festiva, o ágape. A língua usada era o aramaico nas comunidades da Palestina. Nos outros lugares, mesmo em Roma, era usado o grego. Só no século III é que o latim vai substituir o grego. E São Justino, que no ano de 150 nos deixa a primeira reportagem da celebração eucarística daqueles tempos. São Justino era um leigo professor de filosofia que mais tarde morreu mártir em testemunho da fé. Resumidamente, assim descreve ele as primeiras missas. No dia chamado do sol domingo, moradores da cidade e do campo reúnem-se para ler as memórias dos apóstolos e dos profetas. Terminada a leitura, aquele que preside exorta os assistentes a imitarem tão belos ensinamentos. Em seguida, de pé, os assistentes, a Assembleia faz preces pelos novos batizados e por todos os cristãos. Depois abraçam-se uns aos outros. Em seguida vem a Eucaristia propriamente dita, quando a Assembleia é mais numerosa, não se assentam mais, mas ficam de pé ao redor da mesa presidida pelo bispo e seu presbítero. Aí dá-se o ofertório do pão e do vinho com água. A oração eucarística é improvisada pelo bispo a partir do relato da instituição da Eucaristia, invocação do Espírito Santo e um poderoso Amém da Assembleia. Segue-se a fração do pão e a comunhão de todos sobre as duas espécies. Há ainda a partilha das ofertas aos irmãos pobres. A Eucaristia é levada aos irmãos que não puderam estar presentes. Diz Justino textualmente: este alimento é
eucaristiado por um discurso de oração que vem de Jesus Cristo. É a carne e o sangue desse Jesus feito homem, alimento. Reunimos-nos dia do sol, por ser o primeiro dia em que Deus fez o mundo. E Jesus Cristo, nosso Salvador, no mesmo dia ressuscitou dos mortos. Então, essa é a narração de São Justino com relação à missa. Depois, na história, acabamos de ver como era celebrada a missa dos 2 primeiros séculos do cristianismo. Na segunda metade do século III, 250, a liturgia romana substituiu o grego pelo latim. Toda mudança sempre provoca reações. Naquela época, Santo Hipólito, um padre romano, zanga-se até com o Papa, porque mudou o grego para o latim, a fim de acompanhar a evolução do povo. Durante os séculos foram introduzidos acréscimos nas orações dos gestos, justamente para enriquecer, para se adequar aos tempos, para tornar mais compreensível e solenizar mais esse ato tão importante. Assim, no século IV, introduziu-se o Aleluia ao Evangelho e o Pai Nosso. No século V, surgem várias novidades: os ritos iniciais, a oração inicial coleta, a oração preparatória do ofertório, o rito da comunhão. É nessa época que as missas de pequenos grupos começam a ser substituídas pelas missas de multidões. Daí a necessidade de uma animação inicial para essas missas. Organizam-se então a procissão de entrada, a procissão das oferendas, os cânticos apropriados de entrada do ofertório da comunhão. Aí nasceu o gradual de Gradus Marcha. No século VI, o grande Papa Gregório Magno enriquece a missa com glória e introduz uma oração eucarística, o cânon, que viria substancialmente até os nossos dias. Cânon quer dizer regra, vara para medir. É dessa época os Santos e Benedictus, finalizando o prefácio da missa. Os séculos VII e VIII nos traz o Círio Pascal, e que nós vamos celebrar no sábado, e as velas, e as vestes litúrgicas com grande variedade e festivas. Introduz o lavabo, cerimônia simbólica do lavar as mãos dos sacerdotes antes do ofertório. Acrescenta-se o Agnus Dei, Cordeiro de Deus. O cânon até então era rezado em voz alta, e o povo sabia porque respondia ao final com amém. Nessa época foram cortadas algumas partes cantadas do cânon, e a voz alta foi substituída pelo sottovoce, voz sumida baixa. A oração eucarística passou a ser rezada por um murmúrio, e o povo respondia amém. A mentalidade mística e simbólica do século IX primou pela variedade das cores litúrgicas. E como continuou? Veremos. Do século X até o século XII continuou a tendência de emudecer. A missa e o celebrante foi ficando cada vez mais o dono da Eucaristia. O padre celebrante vai rezando várias orações em voz baixa, desde o paramentar-se e durante a missa até o fim dela. Os séculos XII e XIII introduz o Orate Frates, orai irmãos, e a elevação da hóstia consagrada. Nessa época já rareavam as comunhões, e então os assistentes da missa desejavam ao menos ver a hóstia. Havia até uma crença supersticiosa na época: quem via a hóstia na missa tinha certeza de não morrer naquele dia, nem naquela semana. Olha que coisa interessante nesse fato. No século XIV aparece a elevação do cálice, em seguida a elevação da hóstia. Nessa época começou a ser
recitado pelo padre o prólogo do Evangelho de São João, no fim da missa, depois do Ite Missa Est. Atribui-se a esse evangelho um poder de exorcismo, de oração forte. Do século XVI ao século XX, portanto, do Concílio de Trento ao Concílio Vaticano II, houve estabilidade. São Pio V, dominicano, aplicou as decisões disciplinares do Concílio de Trento também à liturgia. Daí por diante só podiam conservar sua liturgia própria as igrejas que há 200 anos antes já tinham sua liturgia. No mais, toda a igreja ocidental deveria seguir a liturgia imposta por Pio V, que reformava, unificava tudo numa linha, numa só oração eucarística, numa só língua, o latim. Vem o Vaticano II, aproveitando os valores da tese tradição e os da antítese que se formara em 400 anos, as exigências dos novos tempos, o Vaticano II atualizou a liturgia da Eucaristia e dos sacramentos. E aí temos a missa em vernáculo, missa concelebrada, maior participação dos leigos, comunhão sobre as duas espécies, comunhão na mão, várias orações eucarísticas, cânon diversificado. Enfim, uma liturgia onde as palavras e os gestos exprimam, anunciem real e compreensivelmente o que deveria anunciar, o louvor a Deus e a boa nova para os homens. E é incrível como ainda hoje a gente abominando a missa em português. A missa concelebrada, a comunhão na mão, como se missa de hoje não fosse a missa de sempre. Então, é interessante aí essa nossa ajuda histórica para a gente compreender o sentido histórico da nossa celebração, né? Como que se deu essa caminhada nossa dentro do contexto histórico até o Concílio Vaticano II. Na próxima amanhã, se Deus quiser ainda, nós vamos falar sobre a missa era dominical, a missa casuística moral, e aí a questão da obrigação, a missa inteira e só no domingo, né? Que depois surge aí a questão da celebração do domingo, que o Papa João Paulo II escreve, né? Mas é interessante que traz para a gente essa noção, esse contexto da nossa celebração eucarística, né? Como que ela foi se adaptando, se modificando ao longo de toda a história, até chegar onde nós chegamos. Espero poder ter ajudado mais nesse contexto da liturgia da celebração eucarística. Muito obrigado a todos e um abraço. Esperamos nos reencontrar aqui novamente. Pois preciso de ti. Quando faltei à missa, eu fugia de mim, de ti. Mas agora eu voltei, por favor, aceita.